Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 35 até o 40. E destacamos o versículo 40, que diz assim: Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. O tema de hoje é: a igreja precisa de bom ânimo. Quando nós estamos desanimados, muitas vezes não queremos fazer mais nada. E o desânimo, ele tende a crescer. Então é necessário combater logo o desânimo com algumas coisas pontuais, e resolvendo esta questão, nós voltamos normalmente ao trabalho. Mas precisamos olhar as causas do desânimo. O que está nos dando essa ideia de que não vale mais a pena, nós não podemos mais fazer nada, ou nada disso que nós fazemos vai para frente? Então temos que ver se isso não são de repente nossas próprias decisões. E se são decisões nossas, precisamos procurar pessoas que sabem um pouco mais daquilo que nós vamos fazer do que nós propriamente sabemos. Mas o desânimo também pode vir por causa da injustiça. A prisão de pessoas inocentes, ela sempre foi praticada por governos corruptos. Isso não é uma novidade que nós vemos em nossos dias, a prisão, a condenação de pessoas inocentes. Isso é uma prática bem antiga. E esses corruptos que são governantes geralmente se cercam de magistrados corruptos também. Paulo e Silas, eles sofreram essas injustiças. Outros personagens bíblicos também sofreram muitas injustiças e até foram mortos, e tudo de forma injusta. E isso continua assim. Por quê? Porque por detrás disso tem alguém que está organizando isso. A gente vai falar que o corrupto é organizado pelo corruptor. Então, nas injustiças que são praticadas por governos, por magistrados e assim por diante, sempre tem aquele que corrompe, aquele corruptor. Mas, na verdade, por nós sabermos e sermos filhos de Deus, sabemos que isso não para num ser humano. Por detrás do corruptor, o último deles sempre está Satanás. O diabo e os seus servos fazem todas essas injustiças acontecerem aqui no mundo. Esses juízes que condenaram injustamente Paulo e Silas, eles eram comandados pelo diabo, porque o diabo, ele queria e precisava perseguir e destruir a igreja. Ele queria matar a igreja enquanto ela era ainda pequena. E no tempo dos apóstolos, não tinha muita gente espalhada pelo mundo que se dizia cristão. Então, o diabo e os seus comandados, os corruptos e corruptores, eles sempre têm uma tríade. São três coisas que eles querem fazer: roubar, matar e destruir. Roubar, porque o que eles vão pegar não é propriamente deles. Matar, porque eles precisam eliminar as pessoas que são contrárias a eles. E destruir quer dizer não deixar nenhum resquício de pessoas ou ideias ou coisas semelhantes que possam ressuscitar novamente algo contra esses corruptos. Nós vemos isso em vários países acontecendo. E nós, hoje em dia, ainda como igreja, somos alvos dessas perseguições. Isso não era um fato isolado lá com Paulo e Silas. Também foi com Pedro, com Tiago, com João.
com José, com Moisés, com Abraão, Isaac, Jacó, qualquer um. Sempre houve a perseguição. E nós vamos ser perseguidos, isso é um fato, porque nós somos filhos de Deus. E nós não queremos agir como o mundo age. Veja, às vezes na igreja tem pessoas que fazem tudo o que o mundo faz, vivem nos pecados do mundo e se dizem cristãos. Não, esses não são cristãos. Eles são hipócritas. Eles estão dentro da igreja, mas na igreja terrena, não na igreja de Cristo. E nós também temos um outro problema. Além de sermos filhos de Deus e não queremos nos misturar com os pecados do mundo, nós nos reunimos em culto e adoramos a Deus e somos abençoados pelo Senhor. E isso dá inveja a outras pessoas. Após a prisão de Paulo e Silas, veio a liberdade. Mas a liberdade ela foi questionada por Paulo, porque simplesmente prenderam, açoitaram eles e espalharam por aí que eles eram malandros. Então eles tiveram que vir pessoalmente, porque tinham feito isso a cidadãos romanos, o que era proibido naquela época. Então tiveram que se redimir, falar publicamente que eles se enganaram e fizeram uma injustiça, e aqueles dois estavam livres. Isso foi importante porque a igreja que estava começando era uma igreja que precisava confiar nos seus pastores. E Paulo e Silas precisavam desta confiança, precisavam dessa autoridade. Então, quando eles foram libertos, foram para aquela congregação, todos se reuniram e todos se consolaram e se animaram. Assim o evangelho continuou e lá se formou uma grande congregação. O testemunho de Cristo precisava continuar. O testemunho de Cristo é que consolava as pessoas, porque a palavra de Cristo, o perdão conquistado por Cristo, consola os filhos de Deus. E estes filhos de Deus são a igreja cristã. E a igreja, para ela continuar o bom trabalho de Cristo, ela precisa de bom ânimo, precisa estar animada. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celeste, venha nos ajudar para nos dar um bom ânimo na vida, para nós ficarmos de fato animados com a pregação da Tua Palavra, com uma vida de cristãos aqui na terra. Estenda a Tua mão sobre cada um de nós e proteja-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.